Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gian Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo na nossa aula. Acompanha. Aí está. Aula de número 63. Objeto de conhecimento são os logaritmos, tá? Detalhamento, aplicação das propriedades dos logaritmos, tá bom? Então, vamos ao nosso conteúdo. Muito bem, pessoal, nós já vimos os conceitos básicos de logaritmos, já sabemos como encontrar o logaritmo, já sabemos que as partes que compõem um logaritmo, né, nós temos ali a base do logaritmo, nós temos o logaritmando e nós temos o valor propriamente dito do logaritmo, que normalmente é o valor que a gente encontra ali para o x, por exemplo, tá? Acontece que algumas operações envolvendo logaritmos se faz necessário a gente lançar mão de algumas técnicas, tá? De algumas propriedades, vamos dizer assim, para a gente resolver de forma mais eficiente e mais rápida, né? E mais fácil também esses problemas envolvendo os logaritmos, tá? E aí nós vamos apresentar para vocês aqui algumas dessas propriedades dos logaritmos, tá? Que irão auxiliar vocês na resolução desses problemas, tá? Caso seja necessário a utilização dessas propriedades ali no problema, tá bom? Vamos a ela então? Olha só, a primeira propriedade que nós temos aqui, né? Existem casos em que a simples aplicação da definição não é suficiente para resolver os problemas, né? Então, para isso foram desenvolvidas algumas propriedades que facilitam essa resolução, tá bom? Vamos ver então que propriedades são essas? Olha só. Então, o domínio dessa ferramenta é essencial para a resolução dos problemas sobre esse tema e para utilizar-se de logaritmos a fim de solucionar equações exponenciais de bases diferentes, tá? Então, o principal objetivo da aplicação dessas propriedades é que a gente consiga resolver essas equações exponenciais, tá? Quando as bases forem diferentes. Nós já estudamos as equações exponenciais, fizemos ali vários exercícios envolvendo esse tipo de equação, né? E nós já sabemos que para resolver uma equação exponencial, as bases precisam ser igualadas. Então a gente trabalha ali as propriedades das potências, por exemplo, com o objetivo de igualar essas bases. Uma vez igualadas, aí a gente passa ali para a parte dos expoentes, né, para fazer a resolução dos expoentes e finalmente encontrar o valor da incógnita x, que é o objetivo principal da resolução de uma equação exponencial, tá? Então as propriedades dos logaritmos, elas vêm justamente para auxiliar na resolução, né, dessas questões quando as bases forem diferentes, tá bom? Vamos seguindo com mais uma definição. Considere x e y dois números reais positivos, né, e diferentes de 1 para todas as propriedades dos logaritmos. Então veja, para que a gente aplique essas propriedades, tá? Isso aqui é condição necessária, tá? O x e o y, eles precisam ser números reais positivos e diferentes de 1, porque você sabe que na multiplicação o 1 ele é elemento neutro. Então, quando você multiplica qualquer número por 1, sempre vai dar o próprio número, né? 5 vezes 1, 5. 1000 vezes 1, 1000. E por aí vai. Então, o 1 ele é o elemento neutro na multiplicação. É por esse motivo que precisa ser diferente de 1. Tá bom? Então, vamos à nossa cartela para a gente ver aí a primeira propriedade. Acompanha comigo? Logaritmo de um produto. Então, eu vou apresentar aqui algumas propriedades para vocês, tá? E logo em seguida a gente vai fazer a aplicação dessas propriedades para vocês verem como que a gente resolve os exercícios, tá? Utilizando essas propriedades. Muito bem, então vejam, eu tenho aqui, ó, logaritmo de x vezes y na base b, tá?
logaritmo de x vezes y na base b. O que significa isso, né? Imagina só o seguinte, eu tenho esse número aqui, ó, log de 20 na base 3 aqui, por exemplo, tá? Bom, o que eu posso fazer? Nós sabemos que 20 é o mesmo que 4 vezes 5, não é verdade? Concorda comigo? 4 vezes 5 é igual a 20. A gente escreve de forma diferente, mas significa a mesma coisa, tá? Então, no lugar de logaritmo de 20, eu posso simplesmente escrever assim, ó. Log de 4 vezes 5 na base 3. Viram só? Log de 4 vezes 5 na base 3. Então, o que era 20 passou a ser 4 vezes 5, que nós já sabemos que é a mesma coisa. E para que nós fazemos isso? Para a gente poder aplicar a propriedade aqui em questão. Então, veja que, no caso aqui, ó, log de x vezes y, a gente pode entender como sendo isso aqui, ó, log de 4 vezes 5, né? Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação como essa, em que eu tiver aqui o produto de dois números, qual é o artifício que a gente vai aplicar? Nós vamos escrever dessa forma, log de x mais log de y, ambos, né, na base b. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, o que eu posso fazer nesse caso aqui, ó? Ao invés de escrever log de 4 vezes 5, na base 3, eu posso escrever dessa forma também. Log de 4 mais log de 5, né? Ambos na base 3. Viram só? Então, eu distribuí aqui os elementos que antes era um produto, agora nós temos uma adição, tá? Então, essa propriedade nós vamos utilizá-la basicamente dessa forma, tá? O que era um produto vai passar a ser uma adição. Eu tinha log de 4 vezes 5 na base 3, né? Mas aí eu preciso fazer a aplicação da propriedade porque eu preciso resolver ali o exercício, eu preciso resolver o problema. Então, se faz necessária a aplicação da propriedade, tá? Só que para eu aplicar a propriedade, eu preciso ter um produto aqui, ó, 4 vezes 5, né? Então, para que eu tenha esse produto, eu preciso desmembrar o 20. Então, ao invés de escrever 20, eu vou escrever 4 vezes 5. Agora sim, ó, 4 vezes 5. Aplicando a propriedade, fica log de 4 na base 3, mais log de 5 na base 3 também, tá bom? Aí, a partir daqui, a gente continua a resolução do exercício. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas atividades, vocês vão entender a continuação disso aqui, tá? É só para vocês entenderem como que a gente vai aplicar essa propriedade, tá? Eu coloquei aqui os valores numéricos, que é para vocês terem uma ideia melhor de como a propriedade funciona, porque às vezes a gente vê a letra ali, né, acaba ficando um pouco confuso. Mas é dessa maneira que a gente vai aplicar quando a gente for usar os valores numéricos, tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima propriedade agora? A próxima é a do quociente, ó. Em qualquer base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos desse número. Então, veja, eu tenho aqui, ó, eu tenho um quociente, ou seja, tem uma divisão aí, tá? B sobre C. Então, fica log de B sobre C na base A. Como é que a gente aplica essa propriedade? Olha só, eu vou escrever log de B, tá? Menos log de C. Tudo na base A. O único cuidado que você tem que ter aqui nessa propriedade é para não inverter esses valores, tá? Você não pode, por exemplo, fazer log de C
na base A menos log de B na base A, por exemplo. Tá? Você não pode inverter esses termos, tá bom? Tem que ter só esse cuidado. Não pode inverter, porque senão a subtração ela vai dar errada. Tá? Uma coisa, olha só, uma coisa é 4 menos 5, outra coisa é 5 menos 4, não é verdade? 4 menos 5 é menos 1, e 5 menos 4 é 1, tá? Então a gente não pode inverter os termos aqui por conta desse sinal negativo, ok? Então, quando a gente se deparar com esse logaritmo aqui com uma divisão, tá? Com uma fração, a gente vai distribuir dessa forma, ok? O próximo que a gente vai usar também é esse daí, essa outra propriedade, tá? Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base, tá? Dessa potência. Então veja que essa potência aqui, ó, que estava ali em cima do x, né? O valor n, ele veio para frente, tá? Ele veio para frente aqui do logaritmo, ok? E aí o que era uma potência passa a ser agora um produto. Então vai ficar n vezes log de x na base b. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos seguindo aqui com alguns exemplos agora, considerando log de 5 igual a 0,70 ou 0,7, né? Vamos determinar o valor log de 0,5. Uma observação importante, tá, pessoal? Quando o logaritmo não vier especificando a base, por exemplo, eu vou escrever aqui log de 5 na base 3, log de 20 na base 2, por exemplo. Vejam que quando a gente trabalha com logaritmo, nós temos uma base aqui, que a gente especifica, né? A gente escreve ela. Mas aqui, nessa questão, nós não temos. Ele só deu log de 0,5. Quando acontecer isso, você já sabe, tá? Que essa base aqui, ela é igual a 10. Tudo bem? A gente não precisa escrever esse valor 10 aí na base do logaritmo. Quando não vier nenhum valor escrito aqui no log, tá? Nós já sabemos que essa base ela é igual a 10. Muito bem, então, se é uma base 10, então o que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, eu tenho log de 0,5. Nós sabemos que 0,5 é a mesma coisa, é equivalente a 5 sobre 10. Não é verdade? Então, tanto faz eu escrever 0,5 ou 5 sobre 10, eu vou estar escrevendo valores equivalentes. Então, se isso é verdade, o que eu posso fazer aqui? Ó? Log, no lugar de 0,5, eu vou escrever 5 sobre 10. Tá? Log de 5 sobre 10. E para que eu vou fazer isso, professor? Qual é o objetivo da gente fazer isso? Para a gente aplicar a nossa propriedade que nós acabamos de ver agora há pouco. Qual delas? Essa daqui. Ó. Veja. Log de B sobre C, na base A. Então vamos lá? Log de B sobre C, veja. Aqui é como se fosse o B, né? Ó, aqui é como se fosse o B e aqui é como se fosse o C, lá da nossa propriedade. Então vamos distribuir esse logaritmo aí. Olha como é que vai ficar. Log de 5 menos log de 10. Ok? Todo mundo aqui, ó, todos na base 10. Tá? Precisa escrever? Não, não precisa escrever, porque nós já sabemos que essa base aí, ela é igual a 10. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui, ó. O que a gente vai resolver agora? Veja, eu tenho
No comando do exemplo, ele disse, considerando log de 5 igual a 0,7. Opa! Então, o que significa? O que ele está dizendo para nós? Ele está nos dizendo que o logaritmo de 5 na base 10 é igual a 0,70. Então, sendo assim, no lugar desse log de 5 aqui, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o valor que ele deu ali para nós. Vou colocar só 0,7, né? Então vai ficar 0,7 menos log de 10 na base 10. Esse log de 10 na base 10, ele não deu o valor dele ali no no comando da questão. Mas nós conseguimos encontrar esse valor. De que forma? Vamos aqui relembrar os conceitos do logaritmo. Olha só, logaritmo de 10 na base 10, vamos igualar a x, tá? Vou escrever o 10 aqui só para a gente ter ideia de onde saiu, né, cada termo. Então, como é que a gente resolve o logaritmo, hein, pessoal? Eu vou elevar esse 10 aqui, ó, a x, tá? Igual a 10, tá bom? Ó, 10 elevado a x igual a 10, tá? Muito bem. Então, agora eu tenho uma equação exponencial aqui, ó. Equação exponencial. Já estudamos equação exponencial, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou igualar as bases e encontrar o valor da minha incógnita ali no expoente. Mas vejam que as bases elas já são iguais, então não tenho trabalho nenhum. O que eu vou fazer? Eu só preciso saber que aqui nesse 10 tem o expoente 1. Então, nesse caso, o valor de x aqui é igual a 1. Pronto. Ou seja, moral da história, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Pronto. Então, no lugar de logaritmo de 10 na base 10, o que eu vou escrever? Vou escrever 1, bem aqui. Então, o resultado, tá? Aqui do nosso probleminha em questão é 0,7 menos 1. 0,7 menos 1 é igual a menos 0,3, ok? 0,3 mais 0,7 dá 1. Como os sinais aqui são diferentes, então o resultado ali vai dar negativo, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai aplicar as propriedades dos logaritmos, tá? Para resolver aí certos problemas. Então veja, eu tinha um logaritmo, ele pediu para a gente calcular o logaritmo de 0,5 na base 10. Então veja que eu tenho ali o número decimal, tá? Para eu começar a trabalhar, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar esse número decimal, 0,5, numa fração. Cheguei aqui, ó. Mas observa que com essa fração aqui eu ainda não consigo desenvolver esse logaritmo da forma como nós aprendemos, com os conceitos sobre logaritmos e tal. Então, nesse caso, se faz necessária a aplicação da propriedade, que foi a propriedade que nós aprendemos aqui, a segunda que nós vimos. Então, você aplica a propriedade, né? A partir daqui você continua a resolução da questão. Beleza? Vamos para a próxima agora? Temos mais um exemplo aí. Considerando log de 3 na base 10 igual a 0,48, determine o valor do logaritmo de 81. Muito bem. Então vamos lá. Ele quer saber quanto vale o logaritmo de 81 na base 10. Muito bem. Vamos aqui recorrer então às propriedades de potenciação. Você concorda comigo que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81, né? 3 vezes 7, 21. Vai 2, 6, 8. Então, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. Se isso é verdade, então o que eu posso fazer? No lugar de 81, eu vou escrever 3 elevado a 4. Entenderam a jogada?
No lugar de 81, eu escrevo 3 elevado a 4. Para quê? Para eu poder aplicar a minha propriedade. Que propriedade? Agora a gente vai trabalhar essa daqui. Ó, logaritmo de x elevado a n na base b. Ok? Então, olha o que aconteceu com o n, que era um expoente. Ele veio aqui para frente do logaritmo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá. Olha como é que vai ficar. Logaritmo, ou melhor, esse 4 aqui, ele desce para frente do logaritmo. Então, vai ficar 4 vezes logaritmo de 3 na base 10, tá? A gente chama isso de derrubar os expoentes, ok? Por quê? Porque o 4 que estava lá em cima, né? Ele vem aqui para frente do logaritmo. Então vai ficar 4 vezes logaritmo de 3 na base 10. Bom, vejam que aqui no comando da questão, ele disse que o logaritmo de 3 é igual a 0,48, ok? Bom, então, no lugar de log de 3, vamos colocar o valor que ele nos deu ali, 0,48. Tudo bem? 0,48. Então tá aí. Agora basta a gente multiplicar. 4 vezes 0,48, né? Olha só, fazer essa multiplicação aí. 4 vezes 0,48. O resultado, 1,92. Tá? Aí está o valor do logaritmo que nós estávamos procurando. Então, o logaritmo de 81 na base 10 é igual a 1,92. Tá certo? Bom, então é dessa maneira que nós iremos trabalhar a aplicação das propriedades. Agora eu trouxe aqui para nós fazermos uma questão de vestibular, só para a gente ver como que é cobrada esse assunto pelas bancas, tá? Então essa aqui é uma questão de dificuldade fácil, tá? Não é uma questão difícil. A gente vai resolver aqui passo a passo para vocês verem como é que a gente resolve. Então, atribuindo para log de 2 o valor 0,3, então os valores de log de 0,2 e log de 20 são respectivamente. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos calcular o logaritmo, né, de 0,2. Tá? Vamos começar calculando o logaritmo de 0,2. Vejam que nesse caso, eu tenho aqui um número decimal. Vou colocar aqui para o lado. Olha só. Logaritmo de 0,2. 0,2 nós sabemos que é a mesma coisa que 2 sobre 10, não é verdade? Então, nesse caso, no lugar de 0,2, eu posso escrever 2 sobre 10. Tá? Vejam que todos os logaritmos são na base 10, todos eles. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos aplicar a nossa propriedade. A nossa segunda propriedade lá. Vai ficar log de 2 na base 10, né? Menos log de 10 também na base 10. Ok? Fizemos aí a distribuição, né, da nossa propriedade, tá? Agora o que é que nós vamos fazer? Nós já sabemos que o log de 10 é igual a 1. Fizemos inclusive no exercício anterior, né? Aí aqui no comando da questão, ele deu uma informação para nós. Ele disse que o log de 2 é 0,3. Olha só.
onde ele fala atribuindo valores, né? Ele está querendo dizer exatamente isso, que o log de 2 é igual a 0,3. Então, no lugar de log de 2 aqui, vamos colocar 0,3 menos o log de 10, que é igual a 1. Tá? Log de 10 na base 10, nós já vimos que é igual a 1. Então, o resultado dessa subtração aqui, ó, menos 0,7. Tudo bem? Ou seja, o logaritmo de 0,2 na base 10 é igual a menos 0,7 para esse caso aí. Bom, vamos agora encontrar o logaritmo de 20. Vamos lá, logaritmo de 20 agora. Então, o logaritmo de 20 na base 10. Quanto vale o logaritmo de 20 na base 10? O que nós vamos fazer aqui? Vamos desmembrar esse 20. De que forma? Ao invés de escrever 20, eu vou escrever 4 vezes 5. Igual como eu mostrei para vocês no início da aula. Tá? O que nós temos agora aí? Temos uma propriedade para aplicar. Propriedade do produto. Produto dos logaritmos. Olha como é que vai ficar. Logaritmo de 4 na base 10 mais logaritmo de 5 na base 10. Aí está. Fiz a aplicação dos logaritmos, né? Tá? Só que observa o seguinte, eu aplicando, eu trabalhando, melhor dizendo, né? Com esse valor, 4 vezes 5, 4 vezes 5, eu vou obter 20, não é verdade? 4 vezes 5 é igual a 20. Só que 2 vezes 10 também é igual a 20. É ou não é? Então, ao invés de trabalhar com 4 vezes 5, eu vou trabalhar com 2 vezes 10. E por que isso, professor? Porque aqui no comando da questão, olha só, ele deu para a gente, né, os valores aí referente ao logaritmo de 20, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, como eu tenho aqui o logaritmo de 2, e eu já sei que o logaritmo de 2 é igual a 0,3, tá? Então não faz sentido eu trabalhar, nesse caso aqui, logaritmo de 4 e logaritmo de 5. Eu vou trabalhar o logaritmo de 2 e o logaritmo de 10, tá? Por quê? Porque eu já tenho o logaritmo de 2 e eu também já tenho o logaritmo de 10 na base 10. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos trabalhar com 2 vezes 10. 2 vezes 10. Só para vocês observarem, tá? Que a gente vai trabalhar com o produto de acordo com o que for dado no comando da questão. Se ele não der o valor do logaritmo correspondente, né? Então não faz sentido a gente trabalhar com esses valores. Então vou trabalhar com logaritmo de 2 aqui. Logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10. Bacana? Vamos lá, apliquei a propriedade. Logaritmo de 2, 0,3. 0,3, deixa eu ver aqui. 0,3. Então, logaritmo de 2 é 0,3. Mais logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, o resultado aqui, ó, 1,3. Tá? Resultado 1,3. Então, só para a gente arrematar aqui e fechar o exercício, logaritmo de 20 na base 10, 1,3, tudo bem? E logaritmo de 2, ou melhor, de 0,2, nós encontramos aqui o valor de menos 0,7, tá? Que é justamente o que está sendo pedido aqui no comando da questão. Ele quer saber quanto vale o logaritmo de 2 e logaritmo
logaritmo de 0,2, né? E o logaritmo de 20, respectivamente. Quando ele diz respectivamente, ele está se referindo que ele quer nessa sequência. Ele quer primeiro o logaritmo de 0,2 e depois o logaritmo de 20. Então pronto, o logaritmo de 0,2 é menos 0,7 e o logaritmo de 20 que nós encontramos 1,3. Tá? Portanto, a alternativa aqui correta, né? Letra B de bola. Aqui está. Ó. Menos 0,7 e 1,3. Certo, meus amigos? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade e até lá.